Fala galera, Peu na área para trazer um vídeo para vocês no horário de almoço. E o vídeo é: Neymar e Gabigol devem jogar juntos? Bom, eu recebi várias mensagens sobre este assunto e vários comentários também das minhas publicações sobre este ponto. Que o Neymar e o Gabigol não podem jogar juntos, que os dois atrapalham o funcionamento do Santos. Seja defensivo, também ofensivo. Eu discordo. Na minha opinião, Neymar e Gabigol podem sim jogar juntos. Inclusive, outros jogos, não só contra a Chapecoense. Mas também a gente tem que ser realista e também apontar que tem falhas quando os dois estão em campo, principalmente sem bola. Não acho que o Santos tenha tomado 2 gols porque Neymar e Gabigol estavam juntos. Mas eu acho que o Santos deixou de fazer alguns gols nesta partida pelo funcionamento de como foi essa equipe. E aí eu quero apontar para vocês aqui com vídeos e também com uma análise do SofaScore que ilustra muito bem que o Santos não foi um time taticamente muito bem contra a Chapecoense. Escalou os melhores individualmente, mas o tático do time foi muito abaixo. E isso aqui não é nenhuma culpa ao Cuca, porque eu acho que o elenco do Santos é muito mal montado. E tem até uma publicação do que saiu hoje aqui, que eu vou até ler para vocês aqui, ó. Com o elenco descompensado, Cuca busca equilíbrio entre técnico e tático. Foi a matéria do Diário do Peixe. E é sempre isso. O Santos ele tem um elenco muito desequilibrado e ele tem que sempre tentar equilibrar o desempenho técnico e tático. Mas o desempenho tático é muito abaixo. Quando você tem o desempenho tático, você tem o Escobar, que é um lateral esquerdo ruim, de nível de Série B. Que infelizmente você não consegue ter profundidade porque você não tem pontas decentes no time. Tem Moisés e Cabaleiro. O lateral direito que mais ataca o espaço, que mais pisa na linha de fundo é o Igor Vinícius, que tá mal. Então é um time meio campistas, tem muito pouco. O Bom Tempo é o único de confiança. Os volantes, nem o Oliva eu considero tanto assim, galera diz. Nossa, o Oliva é importantíssimo, desculpa. Acho que ele tem mais iniciativa do que o Arão e tal, mas com todo respeito do mundo, acho um bom jogador, nada demais, tá? Aqui, esse time do Santos, ele tem um problema, que é com a bola, o time é muito separado um do outro. Mas ao mesmo tempo é um time separado um do outro que não dá profundidade. É meio estranho falar isso. O time tava muito espaçado no sábado, mas sem profundidade, sem jogadas de linha de fundo para quebrar essas retrancas que adversários que nem a Chapecoense numa 4-5-1 iriam nos oferecer. Então, quando eu venho aqui nessa engrenagem do SofaScore e mostrar para vocês o posicionamento médio da equipe do Santos, você vai ver que o time do Santos teve dois lados. Obviamente, esquerda e direita. Mas foi literalmente dois lados separados, tipo assim, ó, vocês jogam aqui e vocês jogam aqui. Esse lado aqui é nosso, esse lado é de vocês. O lado direito era separado por Igor Vinícius, Gabriel Bontempo, Roleiser e Gabigol. E o lado esquerdo era separado por Neymar e Barreal. Então, de um lado você tinha 4 jogadores e do outro você tinha 2. Desse lado aqui esquerdo, que a bola passou bem mais para cá porque você tem o Neymar no time e naturalmente a bola vai chegar mais para ele do que para outros jogadores. O Escobar não pisa tanto, o Arão é como se fosse um zagueiro e tá tudo certo. É a característica deles, tá? Eu não tô crucificando o Escobar e o Arão. Mas você vê que este time aqui, ele poderia ser um time mais próximo um do outro, de jogadores que tabelavam mais. Por exemplo, eu consigo enxergar este time com um Fernando Diniz propondo mais jogo do que foi esse time com o Cuca no sábado. Obviamente são dois treinadores totalmente diferentes. Mas eu não acho que é o problema do time o Santos não ter jogado bem contra a Chapecoense sábado. Eu acho que foi um problema do sistema tático e das ideias que o Cuca colocou pra cima dos jogadores. Quando a gente pega este lance aqui, por exemplo, a gente vê um problema, que é Bom Tempo, Neymar, Gabigol, Menino. 4 jogadores do lado direito do campo. 5, Cabaleiro. Só que, novamente, galera, é um time que tem aqui esses jogadores que estavam num momento de pressão, que estavam perdendo pra Chapecoense, ou empatando na hora, só que você não tem profundidade. Como que você quebra retranca se você não tem profundidade? Então o Santos tem esse problema. E olha como a gente fala de profundidade, olha o Escobar onde tá. Olha o Escobar onde tá aqui. Então quando a gente fala de profundidade é sobre isso. Aqui, por exemplo, ó, no gol do Neymar, é muito diferente o jeito que o Santos estava no gol do Neymar, ó. O Barreal atacou lá, o Igor Vinícius tá aqui embaixo, mas aí eu quero chamar a atenção
Ô, caramba, perdão. Aqui que é o gol do Neymar. Aí eu quero chamar a atenção pra vocês no quanto o time tava próximo ao outro pra oferecer essas tabelas nesta região do campo. E ainda teve o Escobar servindo ali de cobaia pra passar ali na linha de fundo. O Igor Vinícius tava na área, não sei porquê. Mas essa bola... Ah, essa bola veio do Igor Vinícius na direita, né? É, não vai ter no lance completo. Não vai ter no lance completo, perdão. Mas o gol do Santos... Pera aí. É, o gol do Santos, ela vem, a jogada vem do Igor Vinícius, né? Então ela vem da direita pro meio, o laser faz, o corta-luz, a bola chega no Neymar. O Escobar tá com espaço, e é aí que eu falo. O Santos, ele tem esse poder da tabelada, ele tem esse poder da associação. Porque ele tem jogadores que gostam de se associar. O Neymar, o Barreal, o Roleiser e o Gabigol, eles gostam muito de se associar. E aí tem a tabela magnífica do Neymar com o Barreal e o gol. E a gente pode pegar até um lance parecido, um gol parecido do Santos recentemente, que foi São Lourenço versus Santos. Aqui é o jogo de volta. A gente pega aqui esse jogo São Lourenço versus Santos e tem um bonito gol nosso. De uma tabela decente. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver só se vai carregar. Aqui, ó. Tem um gol de tabela, entendeu? Tem um gol de associação dos jogadores do Santos, ó. Neymar, Roleiser, olha que movimentação bacana. E eu queria o Gabigol mais nessa área do campo. Eu não queria o Gabigol caindo para a direita. Porque não faz muito sentido se você tem o Igor Vinícius, o Bom Tempo e o Roleiser caindo para a direita, que são jogadores que eles gostam de fazer esse triângulo entre si. Então você deixa o Gabigol mais parado aqui nessa parte do campo, junto com o Neymar. Por quê? Porque aí o Gabigol ele vai dar um poder de deixar sempre um zagueiro preso a ele. O Neymar vai ter mais liberdade porque o Gabigol vai estar segurando um dos zagueiros. E você vai ter o Igor Vinícius de um lado, o Barreal do outro. O Arão vai ficar mais por aqui, mas você vai ter Bom Tempo e Roleiser por dentro. Eu esperava o time jogando assim, mais ou menos. Entende? Eu esperava o time jogando assim, mais ou menos. Mas não foi muito assim. Foi isso aqui o time, ó. Foi isso aqui na maioria das vezes, ó. O time foi isso aqui na maioria das vezes. Entendeu? Eles jogaram muito longe um do outro. E aí um ponto que eu queria dizer pra vocês sobre o funcionamento desta equipe, que eu se fosse o Cuca, e por um vídeo que eu vi do Noronha, o Noronha fez um vídeo ontem dizendo que o Santos ele chuta muito pouco. E o Santos é o 19º clube no Campeonato Brasileiro, entre todos os times, que menos chuta. Ele só fica atrás do Vitória. Ele tem a pior média. O jogo que o Santos mais chutou no Brasileirão foi 12 chutes. E o Santos chuta muito pouco mesmo. E, cara, a gente tem bons finalizadores de fora da área, que é o Barreal e o Bom Tempo, né? Acho que eles chutam bem de fora da área. O Roleiser já foi melhor finalizador de fora da área. O Neymar já arriscou mais contra a Chapecoense. E vale a gente sempre destacar que, como eu mostrei a matéria do De Olho no Peixe agora pra vocês, do Diário do Peixe, perdão, que era sobre... tenta sempre o equilíbrio entre tático e técnico. O Cuca sempre tenta esse equilíbrio. Na minha concepção, com o Escobar na esquerda, que mal sobe, ou que se subir não é pra fazer nada, eu gostaria do Bom Tempo caindo mais pro lado esquerdo. Assim como ele fez aquele gol contra o Coritiba na Copa do Brasil. E eu gostaria de voltar o Barreal pro lado direito. E aí, né, obviamente que foi o time que a gente... Foi o time que a gente jogou agora, esse jogo, né? Mas eu gostaria do time um pouco mais assim, rapaziada, ó. Deixa eu pegar aqui do jeito certo, pra não fazer merda. Assim, vai. Mais ou menos assim. Um 4-2-3-1, um falso 4-2-3-1, né? Porque aí seria o Neymar pra cá. Por que eu falo isso? Você tem o Igor Vinícius, que vai atacar naturalmente, e você tem o Barreal, que vai sempre cair da esquerda pro meio. O Barreal não vai pra linha de fundo. Então você tem aqui duas jogadas diferentes. E você tem aqui os três melhores do seu time jogando próximo ao outro. Porque o Neymar, o Roleiser e o Botem jogou muito longe um do outro neste último jogo. Então assim, eu acho que foi um desperdício escalar eles, sendo que eles estavam tão longe um do outro na partida. Naturalmente, em outros jogos, não vai dar pra montar um time assim. Mas se for pra escalar Neymar e Gabigol, que bote o time de um formato que fica propenso pra eles. E não de um time que era o Gabigol de um lado com um Bom Tempo, Igor Vinícius e Roleiser, e o Neymar e o Barreal do outro lado.
Era meio que, ó, é um rachão aqui, ó. Vocês quatro aí, nós dois aqui. Vamos ver quem faz mais gol. Não gostei, não gostei do formato da equipe. Acho que essa formação não é a melhor formação possível. Eu, na melhor das hipóteses, voltaria o Oliva pro time. Voltaria o Oliva pro time. Deixaria o Barreal pra cá, ou o Bom Tempo pra cá. Eu gostaria de ver o Bom Tempo caindo mais pro lado esquerdo. E aí aqui o Arão, eu não jogaria de Arão. Aí, mano, eu não sei o que eu faria aqui, de verdade. Talvez um Gabriel Menino, não sei, mas eu não jogaria de Arão. O Arão joga, né? Eu acho que o Arão jogava por conta dos duelos aéreos, que ele é melhor fisicamente do que o Oliva, né? Nessas questões de duelos aéreos. E aí o Cuca chegou na entrevista falando que o Arão marca mais do que o Oliva. Aí na minha concepção ele tá totalmente errado. Mas enfim, comentem o que vocês acharam aí. É uma opinião minha, né? Eu acho que os dois podem jogar junto, mas se os dois jogarem pra si, né? Se os dois jogarem se procurando, se os dois jogarem aumentando um jogo do outro, melhorando um jogo do outro. Acho que jogaram muito desconexo, foi uma equipe muito apática de um lado, de outro. E é isso, comente o que você achou, tamo junto e é nóis.